Descobrir quais jogadores especulados no Corinthians completamente descartados. Vídeo de hoje do canal do Nicolás traz novidades sobre o tema. Bora te atualizar também sobre o Corinthians, que conseguiu um novo prazo para quitação de uma de suas piores dívidas. Seleção brasileira não deixando uma boa impressão na estreia, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Osmar Stabile, presidente do Corinthians, foi fotografado por um torcedor alvinegro dentro do MetLife Stadium, você sabe, 40 presidentes de clubes das séries A e B foram convidados de honra da CBF para assistirem a Brasil versus Marrocos. E a seleção brasileira só empatou com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. O empate em si talvez nem tenha sido o maior dos problemas. Fiquei muito desapontado com o comportamento coletivo, com algumas atuações, em especial as de Ibáñez e Casemiro. Fiquei com a impressão de que o Ibáñez sentiu demais o tamanho do jogo. Casemiro não teria por que sentir, mas chegou atrasado em praticamente todas as bolas. Ibáñez e Casemiro foram substituídos no intervalo e Danilo na lateral direita e Fabinho no meio-campo deram uma outra revigorada no sistema defensivo do Brasil. Rafinha não fez bom jogo, apesar de muita vontade. Bruno Guimarães teve dificuldade. Paquetá fez um péssimo primeiro tempo, foi melhorando na etapa final. Registrar que no outro jogo desse grupo, a Escócia venceu o Haiti por 1-0, ou seja, nesse momento Brasil e Marrocos dividem a segunda colocação com a Escócia em primeiro com 3 pontos. O Brasil vai precisar vencer Haiti e vencer bem, até para sonhar em ser primeiro colocado do grupo. E eu queria deixar uma opinião. Os vídeos costumam ser feitos mais de informação, mas para mim o Brasil só tem alguma chance de ser campeão dessa Copa se Neymar voltar bem e em condição de jogo. Caso contrário, a chance da seleção brasileira é pequena. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para avaliar a atuação da seleção e também o desempenho de Neymar. E tem nomes especulados no Corinthians que eu posso descartar. Antes de gravar esse vídeo aqui dos Estados Unidos, conversei com um dirigente importante do Timão para perguntar, por exemplo, se Bakayoko, volante francês que já jogou pelo Chelsea, pode virar reforço, ou se Luiz Henrique, zagueiro brasileiro com passagem por Betis, Lazio, entre outros, interessa. Quero começar falando sobre Bakayoko. O volante que não joga desde 2024 foi oferecido ao Timão. O nome dele acabou sendo avaliado, abre aspas, nunca esteve nos nossos planos, descartamos. O nome foi oferecido, o departamento de scout viu, não gostou e automaticamente Bakayoko deixou de ser opção. Nunca houve nem sequer uma rodada de negociação. Quero falar agora sobre Luiz Felipe. Esse zagueiro é brasileiro, 29 anos de idade, formado no Ituano, vendido na sequência para Lazio e desde então carreira só no exterior. Jogou bastante tempo na Lazio, esteve no Betis, passou pelo Al Ittihad, pelo Olympique de Marselha e disputou a última temporada no Rayo Vallecano, uma das sensações do futebol espanhol. Atleta de 29 anos de idade, 17 partidas, ele termina a temporada como titular. E seu vínculo por lá se encerra em junho, ou seja, ele já pode assinar com qualquer clube brasileiro ou do exterior. Abre aspas para essa minha fonte, não tem chance de esse jogador ser contratado. Luiz Araújo, atacante do Flamengo e antigo sonho de vários torcedores alvinegros, é outra possibilidade irreal. Se sair do Flamengo vai custar 8, 9 ou até 10 milhões de euros. E o Corinthians busca contratações sem investimento. Hoje, o maior objetivo de Marcelo Paz é acertar a renovação de contrato de Memphis Depay. O holandês, que está disputando a Copa do Mundo, ainda não respondeu se topa ou não jogar no Timão diante da nova oferta. E você, que pensa sobre contratações no Timão? Use o espaço para comentário e para opinar, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o Corinthians tem novo prazo para pagamento de uma dívida salgada. Você lembra daqueles quase 40 milhões de reais de pendência com Tadieres por Rodrigo Gal, certo? O prazo para quitação terminou nessa sexta-feira, mas o presidente Osmar Stabile, antes de embarcar aqui para os Estados Unidos para assistir a Brasil e Marrocos, conseguiu que o Tadieres estendesse esse pagamento para terça-feira da próxima semana. Tadieres também concordou com o pagamento à vista com desconto. O Corinthians vai ser responsável por algo na casa dos 36 milhões de reais. O grande problema é conseguir toda essa grana. Parte do dinheiro vem do empréstimo da Outfields, mas o Corinthians também depende da aprovação de um presidente de um fundo para que o restante da grana seja utilizado. Timão que já gastou mais de 80 milhões de reais com dívidas deixadas por outros presidentes na atual temporada, cerca de 40 milhões com o Santos Laguna pelo Félix Torres e mais 40 milhões de reais com Matias Rojas. Para contar que o Corinthians tem conversas avançadas com a Fatal Model,
a empresa de acompanhantes que tenta há bastante tempo patrocinar o uniforme alvinegro. O Corinthians sempre encarou essa história como um enorme tabu e sempre a descartou. Mas, diante da enorme dificuldade financeira, o Timão tem apenas até essa sexta-feira para arranjar mais de 40 milhões de reais para pagar o Tadieres em relação a Rodrigo Garro. Isso sem falar em uma série de outros transfer bans. As tratativas entre Corinthians e Fatal Model avançaram. A ideia da Fatal é expor a marca da Fatal Fans no short do uniforme do time principal do Corinthians. Existem também outras propriedades sendo negociadas, como no time feminino, então, além de modalidades esportivas como basquete e esportes terrestres. Posso contar para vocês que já existe um acordo entre Corinthians e Fatal. Os valores estão acertados e as partes estão trabalhando na minuta do contrato, mas, diante de toda a repercussão negativa que esse acordo pode vir a ter, não dá para cravar o acordo. A pressão em cima do presidente Osmar Stabile para que essa negociação não avance, apesar de toda a dificuldade financeira. A Fatal havia oferecido 17 milhões de dólares, o Corinthians respondeu com uma contraproposta que foi aceita. Importante registrar que o primeiro papo entre as partes previa um acordo de 6 milhões de reais apenas pelo futebol, apenas pelos esportes amadores. A coisa foi evoluindo, outras propriedades foram avançando e nesse momento o futebol masculino garantiria 6 milhões de reais, o futebol feminino ficaria com 5 milhões, basquete e futsal com 4 e 2 milhões de reais respectivamente. O que você pensa sobre o tema? Vale a pena avançar numa negociação como essa em nome do dinheiro? Você se sente confortável? Entende que não? Como é que você ajudaria o Corinthians a pagar as contas na condição de presidente alvinegro? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Para falar sobre o Corinthians, que tem 11 jogadores em fim de contrato, caso mais grave de Memphis Depay, cujo vínculo se encerra em 20 de julho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça sem custos assim que a Copa do Mundo terminar. Os outros jogadores que estão com o contrato perto do fim, todos com vínculos acabando em 31 de dezembro. São eles Vitinho, atacante, Carrilho, meio-campista, Angileri, lateral esquerdo, Linga, atacante e Labiade, meio-atacante. Esses são atletas que vêm sendo mais utilizados. Queria destacar também casos de 3 atletas emprestados. Caio César, que pertence ao Al Hilal, ponta que, quando está bem fisicamente, é útil. Alan, que veio do Flamengo, empréstimo até o fim da temporada, e Matheus Pereira, que apesar de ter vindo por empréstimo, custou R$1.800.000, jogador que segue vinculado ao Fortaleza. Os dois últimos casos, de Hugo, lateral esquerdo, e André Ramalho, zagueiro. O Corinthians procura desesperadamente por interessados desses dois jogadores antes mesmo do fim do vínculo. A ideia é equacionar, reduzir folha, diminuir custos, e esses dois jogadores que não vêm sendo utilizados são cartas fora do baralho. Sobre a renovação de contrato de Memphis Depay, contei para vocês que nos últimos dias o Timão apresentou sua primeira proposta oficial para o Memphis, que teria de reduzir de forma considerável seus vencimentos para permanecer no Timão a partir da metade do ano. Além disso, ele precisaria abrir mão de todos os bônus a que teve direito nos 2 primeiros anos de contrato. Foram esses bônus e também luvas que o fizeram ter direito hoje a receber 43 milhões de reais. Essa é a pendência do Corinthians para com o Memphis. O Timão promete fazer a quitação desses 43 milhões de reais parcelados em 2 anos. Ele também teria direito a um salário bem menor do que os 6 milhões de reais atuais, algo na casa dos 2 milhões. Memphis ficou de pensar e prometeu uma resposta para os próximos dias. O foco dele hoje está todo voltado à Copa do Mundo, até porque o Memphis sabe que se for bem, vestindo a camisa da seleção holandesa, na Copa dos Estados Unidos, do Canadá e do México, não devem lhe faltar oportunidades e propostas melhores do ponto de vista financeiro do exterior. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala galera, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias atualizadas e exclusivas do Corinthians para você que gosta do nosso conteúdo desde já. Peça seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do Coringão, o maior clube do Brasil. A gente já sabe o que tem que fazer, né? Encerramos essa nossa edição por aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.